Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo Rattori, trazendo hoje um convidado especialíssimo, um grande camarada meu, santista também, aí um menino de Fora da Vila, o meu grande amigo Dodô Adonias, não sei como você prefere ser chamado, porque para mim você carinhosamente sempre será o Dodô, historiador, mestrando e torcedor do Santos, para falar um pouco sobre o último dia 20, que foi o Dia da Consciência Negra, um dia que é bastante lembrado normalmente, inclusive pelos clubes de futebol. Nós somos um canal que fala de futebol. O Santos é um clube que tem como marca lembrar muito dessa data. Tem vídeo na Santos TV. A camisa que o Dodô está usando, maravilhosa, também foi feita com essa referência. Então, hoje eu trouxe o Dodô aqui para nós conversarmos um pouco, principalmente para nós podermos ouvi-lo, para falar sobre isso, sobre como que é importante essa data, qual é a relevância dela dentro do futebol e do futebol para a sociedade, e falar um pouco do Santos também, que é um clube que historicamente é ligado com a cultura negra. Afinal de contas, o maior atleta de todos os tempos é do Santos e é negro, e o Santos era chamado de o clube que tinha as 11 camisas brancas, vestido 11 peles negras, como foi conhecido na Europa. Então, Dodô, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, obrigado mesmo. E se quiser se apresentar, se quiser começar no tema, o assunto é seu, o espaço é seu. Seja muito bem-vindo. Bom, maravilha, Danilo. Eu que agradeço o teu convite, fiquei muito feliz. E tem que contar, de certa forma, a minha história de ter conhecido você, embora meio que rápido, mas eu tenho que falar isso. Sempre fui santista desde criança, doente, influência do pai e do avô, né? Meu pai e meu avô paterno eram muito santistas, negros, santistas, né? E eu vim para cá em 2016, vim para Curitiba para estudar, né? Fazer universidade, faculdade de História. E ali na Federal, pô, vi o Danilo passando, sempre daquele estilo, né? Chinelinho, a bermuda e uma camisa do Santos. E o santista, quando ele vê outro santista, parece que ele tem uma coisa que ele fala, não, tem que ter uma aproximação com esse cara, tem que conversar com esse cara, eu tenho que ter um contato com esse cara, né? Eu acho que talvez o palmeirense, São Paulino, corintiano, eles não têm isso, né? Mas a gente tem, né? Pô, tem que conhecer. Se é santista, tem que conhecer o cara, a gente tem que já criar ter um diálogo. Os botafoguenses, eu tenho um amigo botafoguense também que fala que no Botafogo é a mesma coisa, porque nós somos poucos, né? Então, quando a gente conhece um ou outro, a gente fica muito feliz, e o Danilo foi assim, cara. Eu olhei o cara, cada dia com uma camisa diferente do Santos na universidade, eu falei, pô, tem que me aproximar desse cara. E quando a gente começou a conversar, aí eram dois malucos, né? Até as experiências, assim, subjetivas que eu tive com o Santos, né? Emocionais, assim, muito forte, o Danilo teve parecidas também, né? Lembro que a gente falou da final de 2002, que até hoje me arrepia, assim, aquele jogo contra o Corinthians, do 3-2. E eu falei, pô, dali para frente a amizade começou, e o Santos que meio que foi o intermediário disso. Então, estou muito feliz de estar aqui no canal, né, de participar, e estamos aí para falar do Santos, da relação que o Santos tem, né, com essa questão de ser um time com a torcida, a grande parte da torcida composta por negros e negras, ser um time que não seria nada sem jogadores negros, né? Os maiores títulos do Santos, as maiores conquistas vieram de jogadores negros. Então, falar de questão racial no Brasil sem desvincular o futebol e ao Santos é praticamente impossível. Então, acho que esse é um tema bastante interessante, né? Só do Pelé, que você já citou no começo, a nossa maior referência, né? Aí depois vem Juari, Serginho Chulapa, né? Rubens Feijão, né? Todos esses caras aí que a gente conhece da história do Santos, que sem eles o Santos não seria nada. Então, o Santos é conhecido até hoje por isso, né? E o Santos também me encanta por isso, né? Pela questão estética, né? Eu vou também, pedir licença para contar isso também. Quando eu comecei a ser santista por influência do meu avô e do meu pai, mas assim, aquela coisa de ver os negros usando aquele uniforme branco, mexia comigo desde criança. Eu achava aquilo muito bonito. Tanto pela TV, como pelos pôsteres. Meu avô tinha pôster do Santos. Eu lembro que ele tinha meu avô, seu Armando, falecido, ele tinha um pôster do Santos, campeão paulista de 78, né, esse time do Juari. E daí eu ia lá, eu ficava olhando aqueles caras com cabelo black, assim, pô, negro retinto, com aquela camisa, e eu achava a coisa mais linda. Então, ser santista também me pegou até do ponto de vista estético. Mexeu comigo até do ponto de vista estético.
Nossa, que até arrepiei com a história, foi espetacular. Cara, eu vou então pedir aqui um espacinho para passar o vídeo da Santos TV, para ver se depois você comentar o que você acha desse tipo de trabalho, desse tipo de divulgação e qual que é a representatividade, na sua opinião, desse tipo de ação. Pode ser? Perfeito, vamos lá. Então, bora tentar, porque eu sou péssimo nisso, eu sempre erro as paradas. Temos alguns pequenos problemas técnicos aqui, mas vamos continuar aqui, então, passando o vídeo da Santos TV. Desculpem aí todo incômodo. Mas acho que até não foi tanto para vocês que estão aí do outro lado do YouTube. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covadias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão dos meus truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for. Tem que ser, se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto, por dentro e por fora. Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Nego drama. Crime, futebol, música, caralho. Eu também não consegui fugir disso aí, sou mais um. Forrest Gump é mato, eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Então esse foi da Santos TV. A palavra é toda sua, Dodô. Bom, então, eu acho que essa música simbólica, né, meio que cirúrgica, os caras terem escolhido essa música, né? Essa música é do álbum, um dos álbuns mais famosos do Racionais, né? Que é o Nada Como Um Dia Após o Outro, e é uma letra simbólica, né? Ele fez para homenagear a mãe dele, né? Nesse trecho que acaba cortando do vídeo,
Não dá para a gente ouvir, mas quem conhece sabe que ele, de certa forma, homenageia a mãe dele, a dona Ana, e ele fala da realidade de todo negro brasileiro, né? Da realidade dele, todo negro brasileiro, né? De certa forma, sempre jogado à margem da sociedade e que, mesmo sendo jogado à margem, tenta sobreviver de alguma forma. E quando ele consegue, vamos dizer, ascender socialmente, parece que ainda assim ele deve sempre uma satisfação para a sociedade, né? Então, de certa forma, a música fala disso. E na parte do clipe, né? E aí a gente vê figuras ali como o Edu, né? Jonas Eduardo Américo, o maior ponta esquerda de todos os tempos. Serginho Chulapa também, como a gente falou no início aqui da conversa. O Santos é um time que, sem os negros, o Santos acho que não seria o Santos, né? O Rivelino, voltando ao que a gente falou antes, o Rivelino fala que nos anos 70, assim, ele gostava, não sei se você já ouviu essa história, ele contando que ele ia jogar contra o Santos na Vila ou no Parque São Jorge, ele falou que ele gostava sempre de aquecer e entrar bem antes no campo. Então ele pedia, né, para os jogadores, vamos aquecer e vamos ficar esperando o Santos no campo, né, os jogadores do Corinthians. E o Rivelino falava que ele fazia isso só para poder ver o Santos entrando em campo, que ele falou, gostava de ver, os caras, aquele negrão com a camisa branca, aquilo lá era a coisa mais linda, eu gostava de ver aquilo. Então eu pedia para entrar antes, para ver os caras e tal. Então, de certa forma, o Santos é um time de negros, de torcida de negros, de jogadores negros, né? E falar da população negra no Brasil é isso que essa música está falando. Eles estão a população negra construiu o país, né? Não só do ponto de vista assim, de construir mesmo, falando literalmente, né? No sentido de colocar tijolo por tijolo, de ruas que são conhecidas, de bairros, mas construiu também culturalmente, né? Culturalmente, socialmente, a contribuição do negro é incrível, e o Brasil, de certa forma, sempre tentou esconder isso, né? Negar isso. Se a gente pega, por exemplo, o processo de abolição da escravidão no Brasil, né, há todo um movimento de grupos sociais em prol da abolição da escravidão, né, movimentos que a história oficial apagou, né, lutas populares, movimentações, seja através da imprensa, seja até mesmo movimentos armados, né, até mesmo isso, em prol da abolição da escravidão. A história oficial do Brasil abafa isso, né, arquiva isso, esconde esses sujeitos, nega a participação deles e coloca lá, do ponto de vista institucional, como se Princesa Isabel tivesse abolido a escravidão, né? Então, o Brasil, acontece a abolição da escravidão, a gente entra na República, 1890, o que acontece? Eles não sabem mais o que fazer com essa população negra, né? Depois de 4 séculos de escravidão, esse negro que agora está liberto, né, não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, não tem instrução, não aprendeu um ofício, logicamente não estudou, não participa da vida política do país, esse negro é jogado à margem, jogado literalmente para a periferia, né? Daí a gente vai ver a construção das favelas e tudo mais, mas é totalmente marginalizado da história, né? Jogado de lado. Um Brasil que naquela época, naquele período, quer se fazer um país europeu, país moderno, né? Daí vem a política de branqueamento, né? A ideia da lei da vadiagem também, criada na República, né? Que tudo aquilo que era do negro era considerado crime, né? Então, se o sujeito está fazendo samba lá, ele era perseguido pela polícia, era preso. Se ele está jogando capoeira, ele era perseguido pela polícia, era preso, né? As religiões de matriz africana também começam a ser perseguidas. E isso instituído por lei, né? A lei da vadiagem. O Estado brasileiro está falando nitidamente que o negro não é aceito naquela sociedade, né? Porque na ideia de se construir um Brasil moderno na Primeira República, o ideal é ser europeu, né? O ideal é ser branco, né? O Brasil sempre tentou esconder essa figura negra, né? E viu que não conseguiu e luta com isso até hoje, né? Então, naquele contexto, onde você não tinha alfabetização, você não tinha instrução, e aquilo que você fazia do ponto de vista cultural era perseguindo marginalizados, o que resta para a população negra é a música, né, com uma forma de ascensão. Você tem o samba, por exemplo, que já é marginalizado e perseguido naquela época, né, o mesmo que a gente viu muito com o rap nos anos 90, e hoje em dia vê com o funk, e o futebol, que também é uma outra forma de ascensão social, né?
para o negro, mesmo que no começo esse negro também não fosse aceito no futebol, né? E aí é importante a gente, por exemplo, saber da história do Vasco da Gama, né? Que é um time importante nesse sentido, foi um dos primeiros times a aceitar jogadores negros e lutar para ter jogadores negros disputando a competição, né? Então o futebol serve como isso, né? Serve como uma figura também de ascensão para o negro. Mas é o que pode ser problematizado também, né? A gente não pode aceitar uma sociedade que só aceita o negro cantando e jogando futebol, né? E não aceita o negro em outros postos. Exatamente isso, e era até a bola que eu ia levantar aqui, disso que você falou, né? De como foi esse processo de escravidão e da abolição, né? Essa abolição que foi colocada aí logo antes da República. E se você para pensar que o Charles Miller começou e trouxe a bola de futebol, e oficialmente em 1895 é a primeira partida de futebol no Brasil. O futebol no Brasil é relativamente recente agora, nós estamos tendo clubes com 100 anos, mas foi 7 anos depois da abolição oficial da escravidão. Então é impressionante como o futebol começou totalmente num ambiente onde o negro não estava inserido, né? E hoje a gente não consegue imaginar o futebol sem negros. Exato. Quer dizer, a gente no Brasil, né? Porque ainda existe, por exemplo, os argentinos chamando os brasileiros de macacos, e existe vários contextos, né, de aceitação. Os casos de racismo no futebol ainda são muito constantes. E eu vou até aqui trazer um outro nome. Trazer um nome, tá passando o carro de som. Vou trazer um nome importante aqui do Santos, que foi negro, que é o Anacleto Ferramenta, que é o cara que marcou, não oficialmente, mas marcou o primeiro gol da história do Santos. Então o Santos começa literalmente nos pés de um negro, né? E o Santos, Daniel, só te interrompendo, o Santos foi formado na Rua do Rosário, né? Em Santos, né? Ali foi a primeira reunião, a fundação do Santos. A Rua do Rosário, que é a Igreja do Rosário, é uma igreja negra, né? É a igreja dos negros africanos. Então, só aí já tem uma mística também muito doida, né? Não, e é uma coisa que o Mano Brown ele sempre fala, assim, talvez pelo Santos não ser de uma grande capital, as pessoas não tenham essa noção, essa identificação, mas o Mano Brown fala muito disso, de que o Santos é um clube popular, assim, o Santos é do povo de Santos, a torcida do Santos eram estivadores, não eram nós. E o Brown fala que você ir no jogo do Santos, sobretudo nos anos 90, que é aquela fase difícil, né, que a gente perdia de 5 na segunda, 7 na terça, eu falo que ir para o estádio de futebol naquela época torcer pelo Santos é como se você estivesse indo numa marcha do movimento negro, né? Uma vez eu vi uma fala dele que ele fala que naquele jogo contra o Fluminense de 95, que o Santos ganha de 5-2, né? Lendário 5-2 no Fluminense, ele falou assim, eu fui para o jogo e falei para minha mãe, eu estou indo para um ato político, né? Não é para o jogo, porque a torcida do Santos tinha esse apelo popular, né? E sobretudo do ponto de vista racial, uma torcida negra, né? O São Paulino bacana, né? O cara branco bacana, o palmeirense o italiano, o corintiano também, né? A torcida do Corinthians tem, né? Também tem a questão racial, mas o corintiano operário, e o Santos também tinha muito isso, né? Sobretudo nos anos 90, que é o que a gente falou no início, a torcida do Santos também na maioria, uma torcida negra, né? Eu lembro que os torcedores do Santos, que eu tinha referências quando eu era criança, eram negros, eram pessoas negras, e eu me identificava com aquilo, como eu falei no início, né? Eu achava bonito, tem que torcer para esse time, essa camisa cai bonito pra gente. Pô, né, via o Chulapa, fala, pô, esse cara tem o cabelo igual o meu, né? O cara tem o cabelo igual o meu. Tanto que até hoje, é coisa de maluco, né? Mas eu tenho o papel de parede do meu celular é uma foto do Chulapa. Que daí entra na questão da representatividade, que você meio que falou, né? Um pouco antes. De quando você olha naquilo e meio que, de certa forma, se projeta naquilo, né? Tem alguém que tem o nariz parecido com o seu, o cabelo parecido com o seu. Isso é importantíssimo. E é o que o vídeo também que o Santos produziu aí quer falar um pouco, né? Quer dizer. Pois é, o vídeo até, eu vou fazer só mais umas observações, daí a gente pula para a próxima pauta, mas o vídeo trouxe a campanha, né, aquele movimento que foi feito na época dessa camisa que você está vestindo, né,
que era o time de branco e de preto, né? Então, o Santos ele tenta buscar isso. Eu acho que é uma coisa mais recente, não sei se foi tão comum assim até nos anos 2000, mas mostrou assim, participações importantes e essa campanha, para mim, foi espetacular. Combinou bem que 2019, que o Santos mostrou um futebol digno dessa camisa, inclusive. Verdade. E tem, eu vou fazer só aqui uma recomendação. O Mano Brown, o grande santista, ele fez uma participação no última versão do Babaraúma, do Jorge Ben, que o Babaraúma, o ponta de lança africano, ele termina com um rap contando a ida dele na final de 84 para ver o gol do Serginho Chulapa no título do Paulista de 84. E assim, é uma versão espetacular. Aconselho aí, assistam. E eu queria continuar aqui a nossa discussão falando um pouco sobre essas questões. São Paulo tá vazio, 100 mil no Morumbi, né? É bonito, ele fala no trecho, né? E o mais legal é que é uma narração do Osmar Santos, no fundo, né? Se você reparar, é uma narração do Osmar Santos, é de arrepiar a narração desse gol. E se você assistir o clipe original da Nego Drama, que é essa que a gente acabou de ouvir, em um trecho do Nego Drama, mostra o Serginho comemorando aquele gol. Na hora que ele faz o gol, ele sai meio perdido assim e mostra o Serginho comemorando o gol, né? Então tá tudo ligado aí. Não, é espetacular. E é isso, assim, é mostrar como o futebol passou desse esporte que era totalmente elitista, e as pessoas parece que não lembram disso, assim, ou não estudam, enfim, mas era absurdamente elitista e teve todos os vários processos, né? O Dodô falou do Vasco da Gama, teve a questão do jogador do Fluminense que passou pó de arroz para não ser reconhecido como negro, e até hoje, assim. E aí, nesse sentido, eu acho que lembrar do Pelé e do que aquele Santos de 58, 59, 60, 62 fez, eu acho muito interessante, porque se nós pensarmos, como a gente está conversando aqui, a entrada do negro totalmente no futebol não foi assim desde o começo. É isso, o futebol começou no Brasil em 1895, 1900, e os negros tinham acabado de serem oficializados como pessoas livres. É um troço absurdo de você se pensar, mas é a realidade da história do Brasil. Então, de repente, assim, nos anos 50, porque até os anos 50, até o começo, assim, os anos 40, não existia tanta presença do negro. Eles tiveram que ser muito, muito, muito bons para serem considerados iguais, assim, né? E aí a gente tem Leônidas da Silva, tem Zizinho, tem a questão do Barbosa em 1950, que tomou o gol da virada e ele acabou com depressão, e ele fala numa entrevista, né? No Brasil não existe prisão perpétua, mas eu passei o resto da minha vida condenado, sendo que a culpa não foi dele. A questão do Barbosa, você tocou numa questão muito boa, né? O Barbosa, o goleiro da Copa de 50, né? Como você falou, tomou aquele gol e morreu depressivo, né? Morreu sem querer ter contato com ninguém. O cara passou a vida toda sofrendo esse estigma, né? E daí eu lembro que em 2006, quando teve a convocação da seleção, você lembra que o Dida foi convocado, né? Para ser o goleiro. E daí o Chico Anísio disse que trazia péssimas lembranças ter um goleiro negro, né? No gol da seleção brasileira. Para você ver que pesado isso, né? E daí o Júlio César tomou 7 gols da Alemanha em 2014 e está comentando o jogo até hoje, né? Ninguém fala nada, o cara tomou 7 gols. E o Barbosa lá sofreu a vida toda, né? Não, e é bizarro, porque o Barbosa era um excelente goleiro, e aí calhou e certamente não é coincidência, de o Brasil manter goleiros brancos mesmo, né? Acho que até o Dida em 98, que foi da Copa, mas teve aquele lance nas Olimpíadas de 96, então também marcou um pouco o Dida, que era um espetacular pegador de pênaltis, sempre ficou à sombra do Tafarel. E aí o Gilmar foi campeão, era o Valdir, eu acho que era o goleiro de... O Félix era o goleiro de 70, Isso. O Tafarel de 94 e o Marcos em 2002. Então, não tivemos mais convocações. Acho que o Jefferson foi o último goleiro. Agora, foi o último e ainda não ficou, né? Então agora o Everton, se você considerar, né? Mas esse estigma é bizarro, de novo, que um estigma desses
acabe perdurando, e perdurou muito por essa questão, né? Dizem até, Danilo, não sei se você concorda comigo, que o fato do Aranha não que depois daquele episódio do Aranha, né, no caso de racismo lá no antigo Estádio Olímpico do Grêmio, dizem até que isso atrapalhou a carreira do Aranha, né? Parece que o Aranha deu uma sumida, né? Não sei Na se você minha concorda. opinião, atrapalhou, sabe? Eu acho que atrapalhou, porque eu achava o Aranha um goleiro bom, assim, não era espetacular, mas também não era pior do que os outros goleiros que apareceram aí. Então eu gostava muito dele, e aquele fato lá acabou sendo... Ele inclusive escreveu um livro, né? Não tive a oportunidade de ler ainda, mas ele fala muito sobre isso, sobre como ele ficou marcado. E aí, de novo, né? A gente acaba marcando a pessoa que se posiciona contra esse preconceito, esse racismo que está instituído, né? Por isso até que, de certa forma, a gente às vezes, ainda mais a gente que gosta de vincular política e futebol, porque claro que tem tudo a ver, né? Isso aí, quem acha que não tem, está totalmente enganado. A gente às vezes quer posicionamento dos jogadores, né? Pô, fulano poderia se posicionar mais, né? Fulano poderia se posicionar mais sobre tal assunto, mas os jogadores também, de certa forma, parece que eles sofrem uma certa pressão para se inibirem, né? Para não se manifestarem tanto. Ainda mais hoje em dia, né? Com essa coisa da rede social, do cancelamento e tal, parece que eles meio que falam, pô, não vou tocar nesses temas aqui, até concordo, mas não quero mexer com isso aí, deixa isso para lá, né? Parece que os jogadores também sofrem uma pressão, eu não duvido que tenha, assim, essa pressão externa, pressão de assessoria, né? Para proibir o cara de certa forma, falar o que ele pensa, porque são vozes que são influências, né? Uhum. E até a gente remete aqui ao dia, que é o Dia da Consciência Negra. Eu acho, mas daí de novo, eu sou uma pessoa que não tem esse lugar de fala, mas eu lembro do Neymar falando que ele não se considerava negro, ele se considerava pardo, enfim, ele meio que talvez faltasse um pouco dessa própria questão de consciência. Eu acho que às vezes tem um pouco disso, eu acho que das pessoas se eximirem da própria questão, assim, tipo, achar que não é uma responsabilidade delas porque elas não são, talvez, tão negras. Eu não sei o que você diria sobre esse tipo de eu acho que, de certa forma, se a gente voltar lá, né, a gente vê que, de certa forma, o Gilberto Freire conseguiu povoar o imaginário nacional com aquilo que ele escreveu no Casagrande Senzala, né? Que, de certa forma, ele romantiza a miscigenação do branco e o negro no Brasil, né? Relativiza até o estupro e tudo mais, né? Não fala que aquilo aconteceu de forma forçada, né? De uma forma sangrenta, triste, né? Ele romantiza a relação, fala que essa relação do branco e o negro no Brasil produziu um mulato, que é um mulato feliz, que é um país alegre, né? E, de certa forma, isso cai no imaginário nacional. Não sou negro, sou mulato. Ou eu cansei de ouvir mesmo, pô, para de falar que você é negro, você é moreno, você é mulato, como se fosse uma coisa ruim ser negro, né? E como se você não... Pô, claro que eu sou negro. Se eu for lá no interior de Santa Catarina agora, né, sou negro lá. Né? Se for para os Estados Unidos, se for para qualquer lugar da Europa, eu sou negro. Então, é outra forma de racismo também, né? A galera querer dizer, essa miscigenação aí produziu um mulato que o cara não é nem branco, não é nem negro, né? Tem essa discussão, não, mas você está falando como negro, você não é negro. E daí o próprio cara que é negro, como o racismo é uma questão estrutural, né? Por isso que ele é estrutural, porque ele atravessa todo mundo, né? O branco e o negro, o cara, ele acha que ele é branco. E começa também a querer, às vezes até por alçar alguns lugares, né? Ter uma ascensão social, ele começa a achar que ele é visto da mesma forma que um branco, e não é. Né? Um negro pode ser empresário, ele pode ser um empresário bem-sucedido, um jogador de futebol, um político influente, ele vai ser sempre negro, né? Sempre negro, né? Lembro do Frantz Fanon, né? Um exemplo aqui, só para... Como eu sou professor de história, né? A gente toda hora tem que, né, dar essa enfatizada. Mas o Frantz Fanon era um psicanalista, né? Marxista, que lutou a Segunda Guerra Mundial do lado dos alemães, né? Ele era da Nicarágua, se não estiver enganado. Colônia da França. Se eu tiver errado, depois eu faço uma observação ali nos comentários do vídeo. Acho que ele era haitiano. Eu tava com essa coisa porque ele falava francês. Não, haitiano ele não era. Ele não era haitiano. Não, mas... Era colônia da França. Lutou a Segunda Guerra Mundial. E ele foi para a Segunda Guerra Mundial falando, pô, eu vou ser visto como um francês. Pô. Eu falo minha língua nativa,
falo francês, sou psicanalista, né? Tenho ensino superior, me visto bem, como bem, falo bem. Chegou lá na guerra, o que ele fazia? Ele limpava a sujeira, a bota dos soldados, né? Fazia o serviço mais sujo, era tratado como um lixo pelos próprios soldados franceses que estavam ali com ele combatendo os nazistas, né? E daí ele viu que não, que ele era negro onde ele tivesse, né? Até mesmo as mulheres brancas que eles libertavam dos nazistas preferiam dançar com os soldados nazistas do que dançar com os soldados franceses que tinham libertado elas, né? Então isso chocou o Fanon, né? Mexeu, e daí ele chegou a essa conclusão que o negro, ele pode galgar o espaço que for, ele sempre vai ser visto como negro, né? Sempre, sempre. O Pelé, sendo Pelé, com certeza que depois de Pelé também já sofreu racismo. Então, o negro é o negro onde ele estiver, né? E o Neymar erra nesse sentido, nesse ponto, como um monte de gente erra, né? Como um monte de negro brasileiro erra. Não, e é ótimo a sua referência. O Fanon, ele escreveu um livro, se não me engano, chamado Peles Negras, Máscaras Brancas, eu acho que era o nome, que ele discutia exatamente essa questão de identidade do colonial, né, do colonizado. E é muito interessante trazer a França, que é um caso muito conhecido de um país que exerce muito preconceito, principalmente com os migrantes, né, com as pessoas que vieram de suas colônias, até a hora que eles sabem jogar futebol. Daí eles entram na seleção e se tornam astros, né? Então, a relação da... Né? O time inteiro, quase deles, né? Composto por jogadores de origem africana, né? Não, e o Zidane mesmo, que é um grande craque francês, ele tem uma descendência argelina, aí que não é negro, mas para um francês vai ver como um forasteiro, até a hora que joga futebol. E aí nós temos, vários, né? Henry, Trezeguet, agora o Pogba. Então, é isso, né? É um país que tem muito disso, assim, explícito, não? A maneira como você enxerga o outro, e principalmente o negro, como alguém que não é igual, mas pode ser útil, né? Me dá essa impressão, assim. Ele é um forasteiro, ele não é um dos nossos, até a hora que ele pode ser útil para a gente, seja na guerra, seja na seleção, e aí se torna um ídolo. Mas assim, veja você que até isso a gente pode pensar que o negro também serve no futebol enquanto uma máquina, né? O corpo dele como uma máquina. E daí que vem aquela discussão. Dificilmente a gente vê o negro no futebol ocupando espaço de dirigente, por exemplo, de um clube, presidente do clube, né? Eu não lembro o Santos ter um presidente negro. Não lembro. É um dirigente, ou o técnico mesmo, pouquíssimos no futebol. Hoje você tem, acho que só o Marcão na Série A, de técnico negro. E o Roger, né, que era bem... O Roger, que é um cara que sempre mas... funcionou, né? O Roger é do Observatório de Discriminação Racial, né, no futebol. Mas o Roger e o Marcão, assim, treinadores mesmo, né? O Andrade foi campeão em 2009 com o Flamengo, com aquele Flamengo que tinha o Wagner Love e o Adriano. O cara foi campeão brasileiro, nunca mais conseguiu o mercado, né? Cristóvão Borges também, né? Nunca mais conseguiu. Pois é, o cara foi campeão brasileiro e não conseguiu o mercado. Então é outra questão, né? Parece que não confia no negro, né? Não tem confiança no negro. Isso é uma discussão. Só de pensar que na seleção mesmo, acho que nunca teve, né? Pois é. Não consigo me lembrar também. Mesmo que o cara tenha sido craque, né? Faça o curso lá da CBF de técnico e tal, não consegue ascender, né? Dificilmente consegue ascender. Não, é complicadíssimo essa questão. E aí eu vou puxar aqui para os nossos dias. De novo, fazendo essa referência a tudo que nós discutimos, né? Mesmo nessa semana, que é a Semana da Consciência Negra, nós tivemos o caso do Celcinho, que acabou entrando em voga aí. O Celcinho é jogador do Londrina, inclusive, aqui do Paraná, um estado que tem muitas visões conservadoras e muita coisa. Imagino que você que não é daqui, mas mora aqui, poderia testemunhar algo sobre isso. Mas ele teve um caso de racismo com relação ao Brusque, um time de Santa Catarina, que acarretou em perdas de pontos do Brusque de maneira preventiva, mas teve julgamento e o Brusque foi inocentado, e ele se manifestou e falou que o STJD perdeu uma oportunidade aí de se mostrar contra o racismo
e acabou tomando uma decisão bastante condizente com o passado do futebol brasileiro, até eu diria. Como que você enxerga esse cenário da luta antirracismo e que na mesma semana, assim, no período de 3 dias, em que você tem vários times fazendo homenagens e postando vídeos como o do Santos, um caso como esse que acaba passando assim, meio que batido na visão dos clubes? Pois é, bastante triste. Só desculpe o barulho, também tá a rua aqui, tem um barulho de carro passando, mas é bastante triste, porque parece que, de certa forma, Danilo, às vezes me dá a impressão, né, eu posso estar certo, que muitas dessas campanhas que os clubes fazem, eu não diria, elas são importantes, não estou tirando o peso delas, mas também parece que está ali só coisa comercial, sabe? Aquela coisa de vamos fazer para parecer que a gente é do bem e tal, e depois que passou aquela data ali, acabou. Né? Isso para tudo também, para a questão LGBT, para a questão da mulher no futebol, né? Para todo tipo de maioria minorizada, né? Parece que essas campanhas elas são meio que sazonais ali para ficar legal na mídia, para cair legal ali no Twitter, né? Mas que depois que acaba, passou, né? O clube já não, a instituição já não bate mais essa tecla, não vai mais atrás disso. E isso, de certa forma, conversa com esse caso que aconteceu, né? Então, os clubes fazem lá no Dia da Consciência Negra um texto bonito, né? Colocam uma foto lá de uma personalidade importante negra e depois que acontece isso aí, a imprensa não fala, os outros clubes também não se posicionam, né? Poderia atacar aqui e falar, pô, mas é o Brusque também, né? É Santa Catarina, lá é muito forte mesmo essa questão racial e tal, mas não, é o Brasil inteiro, né? É o Brasil inteiro, o futebol, a arquibancada, de certa forma, também traduz muito isso. Agora, saindo um pouco da instituição, indo para o lado do torcedor, né? Pô, mas a gente ouve canto racista na arquibancada, por quê? Porque a sociedade é racista, né? O futebol, de certa forma, ele é só um espelho da sociedade. O que o cara faz na arquibancada, né? Logicamente, ele faz na vida, né? Então, se ele tem liberdade para falar do cabelo do outro, né? Para falar da pele do outro, para xingar o outro de macaco, né? A gente teve também o caso daquele cara lá que falou para o Marinho voltar para a Senzala, lembra? Durante uma transmissão, né? E, pô... E se o cara fala isso, é que no dia a dia ele fala isso, ele pensa isso, né? Eu estava assistindo há um tempo atrás uma entrevista do Juca Kfouri no Provocações com o Abu Janra, e daí o Juca Kfouri fala assim, uma frase que não é dele, mas ele está reproduzindo uma frase de alguém e me marcou muito. Ele fala assim, o sociólogo ou historiador brasileiro que não tiver o fundilho da calça polido pelo cimento das arquibancadas nunca vai saber ler o Brasil. Né? Então, se você é sociólogo, historiador, você não frequenta uma arquibancada, você nunca viu frequentou uma arquibancada, esteve no meio de uma torcida, dificilmente você vai saber ler o Brasil, né? Porque ali, de certa forma, é o espelho do Brasil, ali tá tudo, até questão de classe você pode analisar pela arquibancada, né? Você falou aí há um tempo atrás, agora há pouco, sobre como o futebol era da elite, né? E depois foi difícil para o nego entrar. Eu acho que o futebol é a única instituição que a classe trabalhadora tirou da mão da elite, mas parece que essa elite hoje em dia pegou de volta, né? E daí a gente entra em outra discussão, que é a questão da elitização dos estádios, né? Do preço de ingresso lá em cima, o recorte racial e econômico que a gente vê nas arquibancadas, né? O público do estádio hoje, que a gente vê hoje, não é o mesmo público dos anos 90, né? Essa coisa, aquele cara sem dente lá, com a bandeira, né, na geral do Maracanã, esse cara não tem mais lugar para ele no futebol. Né? O público que a gente vê hoje é o público do vôlei. Aquelas pessoas que a gente via antes assistindo vôlei na arquibancada são elas que estão, né, no estádio, até nos jogos da seleção. Então, de certa forma, a arquibancada produz isso. Se a arquibancada é elitizada, é porque a sociedade é elitizada. Se a instituição lá de futebol é racista, o STJD, a arquibancada é racista porque a sociedade é racista. Mas, em específico, falando desse caso que você trouxe, eu acho que é isso. Acho que, às vezes, muitos clubes fazem a coisa só de fachada, sabe? Mais na coisa do marketing, né? Do que no engajamento de fato político, com vontade de transformar e tudo mais. Às vezes, se cai nesse erro. Porque se você está realmente preocupado com aquilo, lógico que você ia bater na tecla,
ser combativo, trazer à tona, né? E não, acaba passando batido. Tá mudo para mim, cara. Então, e aí essas questões parece que acabam virando realmente, como você disse, uma questão um pouco mais de marketing. Eu até lembro, todo mundo lembra, na verdade, mas eu vou dar destaque aqui, de quando teve aquela questão terrível do Robinho, em que o Santos, na gestão do Rolo, acabou fazendo aquele contrato, e muitas das torcedoras acabaram se manifestando nesse sentido. Orlando Rolo. Foi, gestão do Rolo. Orlando Rolo. Nesse sentido de que o Santos era um time que sempre se mostrou presente e ativo nessas questões sociais, mas na hora que teve a oportunidade, eu vou muito jogar pela gestão, mas eu não acho que seja um pensamento tão minoritário assim na gestão futebolística. Quando teve a oportunidade, contratou um cara que estava aí acusado e condenado de estupro. Então, acontece muito disso, eu acho. E para mim é muito exemplar esse fim de semana aí da consciência negra, junto com esse julgamento do Celcinho. Cara, exatamente. Você sabe que para mim foi... Lógico que a gente vai sempre se frustrar, né? Hoje, se você me perguntar quem é seu ídolo no futebol, quando você fica mais velho, de certa forma, você se desencanta um pouco com isso, né? Mas, assim, o meu ídolo de criança, de futebol, foi o Robinho, né? Que eu sou daquela geração do time de 2002, né? Que eu comecei a acompanhar mesmo, assistir o Santos. E era o Robinho, cara. Tinha o cara, era muito fã do isso. E hoje é até duro quando me perguntam, quem foi o jogador do Santos assim, que te marcou, teu ídolo? Aí fala Robinho, né? Já dá aquela coisa, putz, o cara avacalhou, né? Hoje é um cara que eu acho, assim, né, completo... não tem nem adjetivo para descrever esse cara. Mas foi exatamente isso, cara. Você trouxe um exemplo muito bom, Danilo, que eu tinha esquecido. Né? Quando rolou todo esse caso, o Santos ia contratar ele. Tipo, o Santos ia contratar, sabe? Dane-se, o cara tá de volta. E a gente via nas redes sociais que a galera, além de fazer piada com o que tinha acontecido, pedia ele de volta, porque ele era um ídolo e tal, tudo mais. E falava, pô, gente, o cara... ninguém estava nem aí com o que aconteceu. O que aconteceu ainda para alguns era uma coisa legal. O cara provava que de fato ele era um homem mesmo fazendo aquilo. Então, um absurdo, né? E na questão racial também é triste você ver que tem gente que é negro, que conhece o Santos de cabo a rabo, mas tem posicionamentos também que são assim deprimentes, né? Questão do racismo, né? Estão alinhados aí, governo e tal. Então, é frustrante, né? Você deve saber de que figura a gente falou, né? Meio que decepcionante. E lembrou do Rolo, uma coisa meio nada a ver. Esse cara achava que o Santos era o quintal da casa dele, né? Ele fazia umas coisas lá que ele queria, que ele gostava. Aí tinha o esporte que ele praticava lá, ele criou um núcleo dentro do Santos desse esporte aí, né? Não sei se ele era... ele levantava pesos, coisas, né? Que, né, cara, só uma observação isso aí. Mas esse cara, esse cara achava que o Santos era o quintal da casa dele. E a gente sabe também desse cara, também dos posicionamentos dele nas redes sociais e tudo mais, que não dava para esperar muito dessa gestão no que se refere ao caso Robinho, né? Então, bem frustrante mesmo. A posição dele no caso Robinho foi totalmente esperada. Lembrando que o Santos, né, o Santos chegou a contratar, ele contratou o Robinho e aí suspendeu o contrato quando teve toda a repercussão, né? E, cara, eu vou falar um negócio aqui, talvez seja muito mal visto, mas um negócio que eu talvez encaixe nessa discussão, mas teve um momento, assim, antes de terem mais informações, né, da questão do Robinho divulgadas, eu pensava assim, cara, ele parece que é culpado mesmo, mas eu vou falar, a Itália é um país muito racista. Muito racista. Eu vi demonstrações de racismo. Eu trabalhei no navio, né, de cruzeiro e de bandeira italiana.
E eu via demonstrações de racismo dos funcionários italianos para com os negros e com os brasileiros de um nível absurdo, assim. Então eu olhava, tá, o Santos não devia contratar, o Santos errou muito feio em ter contratado, mas não é impossível que o Robinho, sendo um brasileiro na Itália, tenha sido colocado nessa situação. Aí depois saíram as provas e, tipo, não tem dúvida, assim, o Robinho é absolutamente culpado, não tem como colocar isso. Mas, por algum momento, eu pensei assim, eu nunca achei que o Santos devesse ter contratado, o Santos nunca devia ter se metido nessa furada. Como instituição, é absurdo que o Santos contrate alguém que seja acusado e condenado de estupro. Mas existe uma questão também que envolve isso, e eu não sei se isso não acaba não mexendo um pouco também com a cabeça do jogador, que acaba indo para um país europeu e se vê num ambiente de um racismo que é diferente do racismo que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Eu não quero passar pano para ninguém, eu não estou falando aqui que o Robinho talvez seja inocente, eu não quero ser mal interpretado. É só porque, por um momento, eu pensei assim, cara, mas o Robinho era um negro brasileiro na Itália. Ele deve ter sofrido muito racismo. Nada justifica o que ele fez, mas o racismo que existe lá é um negócio assim. Eu vou falar porque fiquei muito chocado. Tava conversando com algumas pessoas, assim, tinha uns homens, né? E algum tava falando sobre a mina que ele tava ficando, não sei o quê. E aí ele foi falar de uma menina, amiga minha, brasileira, negra. E ele falou, tô ficando com aquela lá, assim. E aí eu olhei e falei, caraca, tipo, olha o nível, assim, é um negócio assim absurdo. E eu vi, aconteceu. Então, não é colocar em perspectiva, não é passar pano, não é nada disso. Mas que existe um racismo que é um outro bicho na Europa, existe. Sim. A questão do Robinho não tem nem o que pontuar, né? A gente concorda que o cara é um babaca, um merda, é totalmente desprezível a ação do cara, mas de fato se eles mesmo, contra os napolitanos, eles já são ultra preconceituosos, né? Se você ouvir na internet, por exemplo, as músicas que a torcida do Milan canta para a torcida do Napoli, né, que já é ultra preconceituoso, porque o napolitano também é discriminado na Itália, né? Daí a importância do Maradona para eles também, né? Que o Maradona devolveu a autoestima para eles, né? Enquanto napolitano, italiano. Imagina o posicionamento deles contra latino-americano e negro, né? Sim, com certeza. E o próprio Lukaku, né? O Balotelli, né? Pô, o Balotelli quantas vezes já não sofreu racismo lá, e daí a gente via os presidentes dos clubes meio que minimizando, né? Lembro que o presidente, acho que foi da Inter, que falou, não, mas isso acontece, normal mesmo, e logo ele vai ser um branco igual a gente, e aí vai ficar tudo bem, né? Então é pesadíssimo, cara, na Europa, pesadíssimo. Imagina também os times brasileiros, quando iam, você falou da Argentina no começo, né? O Santos, na final, lá contra o Boca, os caras encheram o campo de banana, né? Para os jogadores do Santos, assim. Então, tem isso também. A Argentina, que é cheia de italiano, também tem isso. Então, os jogadores acabam, seja quem for, acaba sofrendo isso, né? Como o tópico anterior que eu falei, a arquibancada é racista, porque a sociedade é racista, né? E é difícil combater, cara, é difícil. Eu tenho uma visão mais pessimista, eu não acho que a gente vai vencer isso, não. A gente pode até produzir uma sociedade no futuro assim menos pior, porque eu acho que ainda hoje, né, eu mesmo dou aula na educação básica, a gente ainda vê um progresso, sabe, nesse sentido, sabe? Acho que a geração que vem depois da gente vai ser até um pouco melhor nessas questões, mas acabar com isso aí é muito difícil, né? Isso aí, 4 séculos de escravidão, o país que mais recebeu negro fora da África, tem outros N problemas, né, de ordem econômica, tudo mais. Superar o racismo, superar essas questões é complicado. Eu acho praticamente impossível. Você pode pavimentar o caminho, uma coisa ou outra, mas superar inteiramente é complicado. E entra naquela questão, o negro pode ser o que for, sempre vai ser visto como negro. Só corrigindo, que eu estava falando do Fanon antes, ele é da Martinica. Perfeito, Fui dar uma pesquisada aqui, Martinica, não é nem Nicarágua e nem Haiti, é Martinica. E eu vou até comentar, e já meio que puxando para o final, que eu já vi em grupo de torcedor de WhatsApp é um negócio assim que é muito difícil você encontrar um grupo que não tenha
assim, um posicionamento muito conservador para ser bem respeitoso, né? Mas eu já vi gente falando que não existe racismo, que o racismo é um negócio assim que é culpa da Globo. Eu já ouvi esse tipo de coisa, assim. Ah, E, e puxando para isso que você falou, que achei que você foi muito sagaz na sua colocação, que o futebol reflete muito o que é a sociedade brasileira. Eu acredito demais nisso. Eu acho que mesmo que uma pessoa que não gosta de futebol, se quiser entender a estrutura da sociedade brasileira, deveria ir para um estádio, assim, nem que seja como uma experiência sociológica, antropológica. E você trouxe muito bem, o que a gente está vendo é a elitização dos estádios. E aí eu vou te perguntar, assim, sob essa perspectiva, o que você acha, como você acha que nós estamos caminhando? Você acabou de falar que você é pessimista, mas acredita que talvez a próxima geração seja melhor. Eu sou absolutamente pessimista, eu acho que o racismo está pior, mas nós pelo menos estamos tendo algumas ações de visibilidade, ainda que sejam talvez hipócritas, sejam talvez marketing. Mas... então, só rapidinho, eu disse das crianças. Eu sinto que as crianças, elas têm mais assim, mas enfim. eu acho que é um salto... Bom, eu acho que é um objeto de esperança, pelo menos, né? Mas Isso, dentro disso, assim, o racismo do futebol, você enxerga como você acha que, por exemplo, esse caso do Celcinho aí, ele é um exemplo excelente de que as coisas continuam como eram e como deverão continuar sendo, e essas novas arenas, esse futebol moderno, ele é construído para que cada vez menos as pessoas com menos condições financeiras ou que a estrutura não permita que tenha um acesso mais amplo social, assim, você acha que é para isso que o futebol está caminhando, o futebol brasileiro? Sim, eu acho que aí nessa questão eu sou muito pessimista. Quem convive comigo, meus amigos, pode falar comigo sobre futebol no bar e tudo mais, né? Sabe que eu sou pessimista nesse sentido. Eu acho que o futebol tem cada vez mais virar um espetáculo assim da arena mesmo, né? Que só quem frequenta é quem tem dinheiro, cada vez elitista, né? Pega um exemplo do Boca Juniors, o time popular argentino, que hoje dificilmente você consegue ver um jogo do Boca Juniors. Assim. Se você é um cara comum, que trabalha lá, quer levar teu filho para ver futebol, dificilmente. Eu acho que cada vez mais, ainda essa lógica do clube empresa, cara, então eu sou um cara meio romântico. Sabe, tanto que eu sou tão maluco, Danilo, que eu assisto pelo menos uma vez por semana algum jogo dos anos 80 ou algum jogo dos anos 90, completo no YouTube, assim. E, cara, você olha, nem do ponto de vista do jogo, tô falando da torcida, da arquibancada, você vê que é um outro recorte racial, social, outras pessoas, sabe? O cara sem dente ali, com a bandeira, sem camisa, pintado aqui com guache, o escudo do time. Pô, jamais. Hoje em dia, esse cara que gosta de ver o jogo de pé, pô, não tem lugar para ele, né? Tem que ver o jogo sentado, e daqui a pouco a gente tá batendo palminha, né? Na hora que o cara faz o gol, sabe? E não é nem essa coisa de futebol raiz, porque acho que essa coisa de futebol raiz também é problemática, entendeu? Eu não compro essa ideia também, porque tem um monte de coisa racista no futebol raiz, um monte de coisa nojenta, machista no futebol raiz, então eu não gosto muito de comprar essa ideia, hoje tá Nutella, antigamente era raiz, mas eu acho que o futebol perde cada vez mais a questão popular, em todos os níveis. Por exemplo, desde a formação de jogadores. Pô, você não vê campo de várzea hoje mais, que era o que formava jogador, que o cara aprendia a jogar na terra ali, no terrão, no meio da pedra. Isso quando... Imagina, você joga a bola a vida toda num gramado de pedra e de terra, a hora que você pega um campo bonitinho, o que você não vai fazer com a bola no pé, né? E os jogadores se formavam assim antes, e hoje em dia não tem mais. É tudo aqueles sintético, né? Gramado sintético, tudo. Então, acho que o futebol tende cada vez mais a ser do clube empresa, né? Times enormes, gigantes. Vou falar de novo do Vasco da Gama, né? Você pega a situação do Vasco, do Cruzeiro, que tem que ir o empresário lá e colocar dinheiro. E a partir do momento que esse cara coloca dinheiro no clube, ele fala, pô, peguei para mim, agora é meu. Agora a camisa é da que eu quero, né? Agora vai vir o jogador fulano que eu quero, vai ser desse jeito, assim, assim, assado, e acabou. E se você não gosta disso, adeus.
né? E cada vez mais a gente que tem essa visão romântica de futebol, que vê o futebol como uma coisa popular, uma coisa que deveria ser acessível, a gente vai sendo tirado do estádio, vai sendo jogado para fora, né? Eu falo, eu continuo acompanhando ainda porque eu gosto mais anos do que de futebol, na verdade. Mas não sei se eu vou ser um velho que vai gostar de ver futebol, porque do jeito que as coisas estão andando, assim, eu perco totalmente a vontade de assistir, a vontade de ver, sabe? Essa coisa do clube empresa me pega demais, assim, me pega demais isso, sabe? Pensar que, tá tudo bem, o clube pode estar até ganhando título, disputando, cara, mas e o torcedor antigo, sabe? Tipo, pega o exemplo, o Red Bull Bragantino, sabe o cara que torcia o Bragantino, cara? Que frequentava o estádio em Bragança, que viveu uma série de coisas ali, sabe, pessoais, memórias afetivas, tudo isso é jogado no lixo, cara, né? Para vir um clube empresa, uma empresa que vai comprar o time, vai mudar de nome, vai mudar a camisa e adeus, assim. Então é muito triste. E eu acho que essa questão racial caminha junto com a questão de classe, né? Essas duas coisas não são indissociáveis, né? Então, se a gente pensa racismo no futebol, também tem que pensar a elitização dos estádios. Essa é uma política de branqueamento mesmo, de eugenia, sabe? Dos estádios e, né, tudo acabou o ingresso a preço popular e acabou também aquela popular de fora do estádio. O cara que vende amendoim, ele tem que ter autorização para estar vendendo, né? E para trás que a polícia da Argentina proibiu o choripã, né, que é o pão com linguiça que eles comem lá na frente do estádio, que é uma parada super popular argentina, a polícia tirou, não pode mais vender ali, entendeu? Sabe, é nessas pequenas coisas que a gente vai perdendo. Eu sei que eu tô carregando uma bandeira de certa forma perdida já também, né? Eu sou pessimista, cara, né? Mas eu prefiro dormir à noite assim com a cabeça pensando, não, acho que não quero me vender, não quero esse negócio que tá aí. E a gente acompanha por amor ainda, mas não sei se quando eu tiver meus 70, 60 anos eu vou entusiasmar com futebol, não. Eu consigo entender muito dessa sua questão, assim, e até para as pessoas mais jovens, que eventualmente não viram esses jogos, mas existia um negócio chamado Geral do Maracanã, que era um lugar amplo, de amplo acesso mesmo, e que as pessoas não iam ver o jogo. Era quase impossível de ver o jogo. Assim. Era o contrário absoluto desses estádios FIFA, dessas arenas modernas. Assim. E aí você tinha preços bem mais acessíveis e você tinha figuras folclóricas. Assim, eram pessoas que davam a vida nos estádios. Tanto que a arquibancada já era um lugar de mais capacidade financeira. Assim, né? Hoje a arquibancada é o lugar que, teoricamente, seria mais simples, mas já é difícil você encontrar uma arquibancada que seja de cimento, como o da Vila Belmiro, por exemplo. E aí você tinha esses estádios, assim como o Maracanã de antigamente, que tinham esse acesso popular mesmo. E como você disse, daqui para frente é elitização mesmo. Né? Então, assim, já caminhando para o final, aí, a bateria já não está ajudando também, eu queria que você terminasse falando sobre todo esse cenário do futebol e de como que a gente pode enxergar o racismo atualmente, daqui para frente, e o que é que, assim, num aspecto otimista, assim, o que poderia efetivamente melhorar? Será que talvez, com ações mais efetivas da STJD, nós tenhamos uma melhora? Talvez porque nós tivemos casos em que teve um jogador argentino que saiu preso quando falou do grafite. Não sei se você vai lembrar de uma Libertadores de São Paulo, acho que 2005. Então, nós temos casos assim. Teve recentemente o Neymar e o time do PSG interrompeu uma partida por causa de um ato racista do quarto árbitro. Eu acho que, sob certo aspecto, existem manifestações que são mais visíveis. Então, assim, para terminar e já deixar aqui a sua mensagem final, assim, como que você enxerga o que dá para melhorar, assim, dentro da sua visão pessimista, o que é viável pensar e esperar de melhora para o futuro? Então, eu acho que do ponto de vista pessoal, né, de nós torcedores, como pessoas, como cidadãos, é sempre denunciar o racismo, né? E denunciar o racismo não só do ponto de vista moral, porque a gente vê muita gente denunciando o racismo do ponto de vista moral. Pô, que triste aquele caso de racismo, que coisa chata, pô, somos todos seres humanos, somos todos iguais,
né? Então, eu acho que essa denúncia moral, ela é bom para o início, né? Aquela criança que você está ensinando sobre racismo e tal. Mas nós, já como cidadão, a gente tem que fazer uma denúncia do racismo, não só do ponto de vista moral, mas também histórica, né? Então, a gente precisa estudar a história, precisa entender a história, precisa ver, essas que eu falei no início do vídeo, de estudar o Brasil republicano, para poder entender qual era a situação do negro na escravidão, qual é a situação do negro pós-escravidão, né? Por que o nosso país, de alguma forma, é o país que mais tem negros fora da África, por que as coisas acontecem como são, e com isso é só estudando história, é só indo atrás da história e denunciando o racismo, denunciando o preconceito, usando a história, né? Usando argumentos históricos, né? Buscando esse passado para que esse dialogue com o presente, né? Você estudar a história só por estudar a história no passado, a história não tem serventia nenhuma se ela não tiver diálogo presente. Então, de certa forma, é isso, né? Do ponto de vista educativo também. Então, sempre está denunciando o racismo, sempre está apontando, né, as questões. Eu acho que a gente entende, tem brincadeiras que não são mais engraçadas, né? Tem piadas que não são mais engraçadas, não cabem mais, tem comentários que não cabem mais, acho que tudo faz sentido, né? Uma palavra que me irrita muito, que se usa muito hoje em dia, é essa coisa do mimimi, né? Eu acho que a galera esconde tudo de ruim que tem com isso aí, é mimimi, então eu sigo falando isso, assim, eu escondo tudo aquilo que eu tenho de ruim, né? Eu meio que camuflo ali e falo, isso é mimimi, isso é frescura. Então, não, eu acho que do ponto de vista de cidadão, né, de pessoa, de torcedor, é denunciar mesmo, é denunciar e cobrar, né? Como instituição, falando dos clubes, né, de futebol, é não usar isso só como marketing, né? Como a gente falou, não usar isso só do ponto de vista comercial, sabe? Só pela ideia da representatividade. Eu acho que tem que ir além disso, né? Tem que falar disso constantemente, trazer essas pautas constantemente, né? O clube tem ferramentas para fazer isso. Claro que tem N pessoas que trabalham, que podem trabalhar nesse sentido, mas não só do ponto de vista do marketing, né? Do ponto de vista da denúncia dia após dia, né? Junto ao STJD e uma série de coisas que podem ser feitas, né? Eu acho que isso é um dos passos. E, assim, para fechar, eu queria deixar registrado, então, isso que o Santos é um clube que não existiria sem a presença negra. Eu acho que para quem é torcedor do Santos e que não sabe, que não conhece a história dessas figuras que a gente tratou aqui, né, do Edu, Jonas Américo, não sabe quem foi um Durval, né, quem foi um Juari, quem foi o Gilberto Sorriso, um Rubens Feijão, um Chulapa, vai lá, vai pesquisar sobre quem foram esses caras, porque sem esses caras o Santos não seria nada, sem a população negra o Brasil não seria nada, né? Não, a gente não teria a nação que a gente tem, com todos os problemas, é um país que eu gosto, né? Porque esses caras aí, eles querem dizer que a gente não é nacionalista. A gente mas a gente quer nacionalista defendendo o Brasil real, né? O Brasil que é negro, o Brasil que é nordestino, o Brasil que tem suas condições, né? O Brasil do Cartola, do Pixinguinha, do Luiz Gonzaga, esse Brasil eu aceito. Eu não quero pintar um Brasil branco, né? Um Brasil europeu, um Brasil que tenta ser a todo tempo, como ele era lá na República, ele tenta ser ainda hoje, né? Europeu, e com isso também a gente puxa o gancho para o futebol, né? O futebol não pode ser parecido com a Europa, não tem, a gente é muito diferente deles, geograficamente, culturalmente, e o negro deu uma contribuição assim em todos os níveis para a sociedade brasileira. Eu queria deixar um documentário de recomendação para você, Danilo, para quem assiste o canal, um documentário que eu gosto muito que chama Preto contra Branco, não sei se você já viu. É um documentário sobre futebol de várzea em São Paulo, em um jogo que acontece lá há mais de 20 anos, que são dois clubes de várzea, né? Um que é só de negros e um só de brancos. Eles jogam uma vez por ano nesse jogo, preto contra branco. E por que esse documentário é interessante? Porque ao longo do documentário você vê que todas as pessoas que estão envolvidas ali são pessoas que moram ali no bairro, trabalham, né? Cidadãos comuns, um é pedreiro, o outro é metalúrgico, e jogam lá o jogo do ano, eles querem dizer que não existe racismo, né? Pô, a gente faz o jogo todo ano,
justamente para combater a ideia de racismo. Então, esse aqui é negro, mas é meu amigo, não sei o quê. Só que no decorrer do documentário você vai ouvindo esse tipo de fala, sabe? Ah, é negro, mas é meu amigo. Ah, seu macaco, seu não sei o quê. Aquela coisa carinhosa, dizer, eu chamo de macaco, mas é uma coisa carinhosa. E você assistindo aquilo, você fica muito incomodado, né? Você vê que é outra forma de racismo, que é essa forma de racismo velado, que às vezes não é aquela que chama de macaco, que critica de forma intensiva, assim, mais dura, mas é aquela coisa carinhosa que também é racista, sabe? Ah, é negro, mas é meu amigo, pô, vem aqui macaco e não sei o quê. Não, eu falo assim com ele porque ele é meu irmão, a gente se faz desde criança. E daí mostra isso, que o jogo, embora seja um jogo que é feito com essa ideia de combate ao racismo, é um jogo extremamente racista, e as falas dele no decorrer do jogo mostram isso. É um documentário muito bom, chama Preto contra Branco, eu não lembro quem é o diretor agora, então recomendo assistir. O Adeus Geral também, né, que é sobre a Geral do Maracanã, é um outro documentário também crucial, que fala disso que está falando aqui, né, da legislação dos estádios, né, da política de branqueamento, do fim da Geral do Maracanã. Então, é um outro documentário que eu deixo aqui como uma recomendação. E eu agradeço a oportunidade de poder falar, né? Peço desculpas se me perdi em alguma fala ou outra, mas eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para o canal. E sempre que quiser falar de Santos, né, só chamar, né? Se falar de Santos, eu vou embora, falo o tempo inteiro. Então, valeu, Danilo. Obrigado pelo convite. Nossa, eu que agradeço, Dodô, foi espetacular. Eu estou já emocionado aqui com todo o conteúdo desse vídeo. E já vou deixar aqui o convite feito, porque afinal de contas nós temos o clube com a maior história, né? Então, já falei para você, né? Eu quero fazer mais vídeos falando da história do Santos, e ter um historiador santista vai ser espetacular. Então, já sinta-se convidado, já sinta-se aqui em casa. E, pessoal, muito obrigado por história, né? Oh? O Santos trata muito mal a história dele, né? Cara, eu vou defender só aqui o pessoal da Sofis, né, e do Guilherme Guache, mas eu acho que tem muita coisa da história do Santos que acaba ficando, acho que meio ofuscado aí pelo Pelé e por aquele time maravilhoso. O Santos tem muita coisa assim que acaba sendo, os próprios rivais falam, né, tipo, a viúva do Pelé. O Santos já era um time espetacular antes, continuou sendo um time espetacular depois, tem muita coisa, muita história. É que aquele time foi o maior time de todos os tempos do futebol mundial, então não tem como, né? Verdade. Outro parâmetro. Mas, Dodô, muito, muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram aí o nosso vídeo. Comente aí o que você achou e deixe seu like. Dodô, se quiser fazer alguma... É que você já falou que não é um cara de redes sociais, né? Então, não sei se você tem o Twitter, o Instagram para fazer propaganda aqui. Pô, eu não tenho, pior que eu não tenho, cara, eu não tenho rede social, né? O Santista é velho mesmo, né? E eu não tenho habilidade, além de uma certa timidez para rede social, eu também não tenho habilidade, né? Cara, daí eu não tenho nada, mas eu quero rever você e o pessoal do canal em outra oportunidade. Agora que me chamou, pode chamar sempre. Então fechou. Já é de casa, pode entrar e abrir a geladeira sem pedir. E muito obrigado a todos que assistiram. Deixe seu like, se inscreve no canal e tragam mais temas. Assim, nós, como a gente sempre fala, a gente tenta trazer vídeos que não sejam só sobre futebol ou só sobre o que todo mundo fala, né? Eu acho que pensar fora da vila é pensar fora da caixa. Então, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado aos nossos seguidores. E para cima deles, que quinta-feira tem luta aí. Abraço. Sim. Valeu, abraço.